E o Palmeiras fez proposta oficial para comprar o volante Danilo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz os valores e conta também sobre a resposta do Botafogo. Bora te contar que o Palmeiras está perto de se livrar de um enorme prejuízo com o zagueiro que teve passagem horrorosa. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras fez proposta oficial ao Botafogo por Danilo. Mas se você leu, ouviu ou assistiu a gente cravando que o Danilo será jogador do Palmeiras, calma. A primeira oferta do Palmeiras de 120 milhões de reais fixos, mais a liberação em definitivo do zagueiro Naves, essa oferta já foi recusada pelo Botafogo. A gente está falando de quase 20 milhões de euros em dinheiro e mais 3 milhões e meio de euros com a cessão em definitivo do Naves. O Botafogo trabalha hoje com um valor de pelo menos 30 milhões de euros, dando preferência para clubes do exterior. O Botafogo sabe que a janela só está por começar e não há pressa para que esse acordo saia. O Newcastle é um dos interessados, chegaram a especular que o Danilo pode virar reforço do Arsenal caso as tratativas com o Bruno Guimarães não aconteçam, e o Zenit é outro interessado no volante, que teve uma Copa do Mundo bem mais discreta do que a gente imaginava, jogando poucos minutos, ele não conseguiu ser titular, ninguém sabe ao certo o motivo. Tem bastante jornalista cravando que Palmeiras e staff de Danilo acertaram um contrato. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa que está no dia a dia com o Danilo, que, por exemplo, viajou para a Copa do Mundo para acompanhar o Danilo. E essa pessoa assegurou que ainda não há nada certo entre Palmeiras e Danilo. Há o interesse do Danilo, em caso de permanência no Brasil, em ficar no Palmeiras, mas a prioridade do jogador, do seu staff e também do Botafogo segue sendo encontrar um clube importante do futebol inglês. Essa novela, ao que parece, não será decidida e definida tão cedo, mas eu prometo ficar de olho e qualquer novidade eu conto para vocês, beleza? E o Palmeiras encaminhou venda de um zagueiro que parecia ter sido um dos piores negócios da história do clube. Você vai lembrar que no ano passado o Verdão anunciou o Mikael, jogador que havia chegado do Houston Dynamo por 30 milhões de reais. A passagem do Mikael, ainda que torcedor do Palmeiras pelo Verdão, foi das piores. Ele não conseguiu engrenar, deixou péssima impressão no Abel Ferreira e especialmente em torcedores. E a grande pergunta era como o Palmeiras recuperaria 30 milhões de reais num zagueiro de 26 anos de idade que não conseguiu vingar com a camisa do seu time do coração. A solução emergencial foi emprestá-lo no início dessa temporada para o Inter Miami, o time de Lionel Messi. E por mais incrível que possa parecer, o Mikael arrebentou jogando ao lado do Messi. Em 2 dos 6 primeiros meses do ano, ele chegou a ser eleito pelo torcedor do Inter Miami como o craque do time, superando o Lionel Messi, algo que parece absolutamente impossível no mundo do futebol. O Inter Miami já procurou o Palmeiras para demonstrar a intenção de exercer a opção de compra avaliada em 5 milhões de dólares. A gente está falando de mais ou menos 25 milhões e 600 mil reais. O Palmeiras não alcançará os 30 milhões de reais investidos na compra do Mikael, vai ficar com prejuízo de mais ou menos 4, 5 milhões de reais, mas ao menos se livra de alguém que não daria conta do recado, pelo menos foi essa impressão deixada em sua primeira temporada no mundo alviverde. E você, torcedor do Palmeiras, o que faria com esses 25 milhões de reais da venda do Mikael? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, só para acrescentar, embora tenha muita gente cravando que Danilo será jogador do Palmeiras, sigo insistindo de que existe negociação, de que a prioridade no futebol brasileiro é o Palmeiras, mas nem o Botafogo nem o Danilo se acertaram com o Verdão. O objetivo do Danilo e do Botafogo segue sendo fechar algum negócio com times da Europa, mais especificamente da Inglaterra. O Nottingham Forest é o principal interessado, o Arsenal é outro de olho e o Zenit, com uma oferta de 30 milhões de euros, não pode ser descartado, embora o Danilo tenha deixado claro que não tem vontade de jogar na Rússia. Flaco na final ou terceiro lugar? Quanto o Verdão ganha? A mesma coisa. Informação importante, né? Os clubes de futebol recebem uma diária de 5 mil dólares da FIFA por cada dia em que o atleta fica à disposição da seleção. Então, se a semifinal, se a disputa do terceiro for num dia e a final for no outro, dá para dizer que a diferença é de 5 mil dólares. Mas se o Flaco for campeão ou vice, o prêmio a que terá direito o Palmeiras é exatamente o mesmo. E até tem uma curiosidade, o Flaco é o único jogador dos 32 do Campeonato Brasileiro convocados para a Copa
que segue participando do torneio, né? Todos os outros 31 haviam caído até as oitavas de final. As quartas começam com apenas um representante do Campeonato Brasileiro, o Flaco Lopes, com participação para lá de discreta, né? O Flaco até aqui soma 8 minutos numa única aparição em campo. O Carlos Abreu, o Carlão de Jacareí, com Danilo no Palmeiras, quem vira volante de contenção? Importante contar que se o Danilo pode ser contratado, o Emi Martínez pode ir embora, tá? Mas o Emi Martínez é muito mais primeiro volante do que o Danilo, né? O Danilo é hoje um segundo homem de meio campo, embora no Botafogo, do Franklin Carvalho, ele tenha jogado diversas vezes como um meio ofensivo, chegando a todo instante na área. Ele está entre os principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. Só para completar, falar um pouquinho sobre o Danilo. O Danilo não está contratado pelo Palmeiras. A respeito da apuração de todo mundo, entendo quem tem a informação, a minha informação é de que não há acerto, tá? A proposta de 20 milhões de euros que o Palmeiras fez, mais o Naves em definitivo, não foi aceita pelo Botafogo e nem será. E entre Danilo e Palmeiras ainda resta uma... o Danilo segue focado em se mudar para a Inglaterra. Existe uma perspectiva de que ele possa ir para o Newcastle, uma chance bem mais remota dele para o Arsenal. O Zenit o quer desde janeiro, mas ele não quer ir para a Rússia. Enfim, eu acho que essa novela não vai acabar tão cedo, tá bom? O Palmeiras deveria comprar o Roger Guedes. O P4, deixa eu te contar que o Roger Guedes está renovando um contrato lá no Catar, no Al Rayyan, contrato até 2030, com a ideia de se naturalizar Catar e disputar as eliminatórias da Copa pelo Catar, tá? Novidades no Palmeiras, a principal delas, o Palmeiras oficializou uma proposta de compra pelo Danilo, 120 milhões de reais, além do repasse do Naves. Deixa eu até mandar uma mensagem para o empresário do Naves. Tá sabendo que o Palmeiras colocou o Naves no negócio, na proposta ao Botafogo pelo Danilo? Deixa eu ver se a gente consegue por aqui avançar alguma coisa nessa história, tá? O Chesley Carvalho tá por aqui também, o VT do Brown, o Matheus DDL. Marcos Leonardo vai sair do Al Hilal? Sim, ele tem negociações com a Fiorentina e com outro time da Europa, mas não é uma operação fácil, porque o Al Hilal gastou 40 milhões de euros e os clubes interessados estão dispostos a pagar 20 milhões de euros. Imaginá-lo no Brasil hoje é carta fora do baralho, são cifras muito além da... Se bem que o Flamengo e o Palmeiras poderiam, né, investir, mas não parece fazer parte dos planos. O Tanlop. Fala, Nicola, boa noite. Quando a joia Eduardo, 16 anos, do Palmeiras estará em definitivo na equipe principal? Tamo junto, de Portugal. Cara, deixa eu mandar uma mensagem pro empresário dele. Quem que era o empresário? Eu sei que era o pai do Hendrick e tinha um outro cara. Inclusive, esse outro cara tocava mais as coisas do que o pai do Hendrick. Deixa eu mandar pro pai do Hendrick, aí qualquer coisa eu... Vamos lá. Douglas. Fala aí, Douglas. Tudo em ordem? Eita, fechei o WhatsApp web, mano. Que Zé Mané. Bom, não tem problema. A gente abre de novo. Também não é nada demais. Agora, como eu consegui fechar, não tenho a mínima ideia. Vamos lá. Tá abrindo, peraí. Enquanto eu falo com vocês, eu fico com uma janela. Pelo menos não perdemos. Fala aí, Douglas, tudo em ordem? Passando para saber... Não, eu tinha escrito passando. Tem alguma novidade sobre o Dudu do Palmeiras? Faz tempo que a gente não fala dele, né? Esse menino tem 16 para 17 anos de idade, talvez o maior fenômeno da base do Palmeiras, jogador que era pretendido por alguns dos principais clubes da Europa, tá? JN, o Palmeiras não tentar o Deossa, pode ser o conflito de interesse? Caraca, começamos bem o programa hoje, hein? A primeira pergunta do Jean já era interessante, essa aqui do João também é bem significativa. Ó, o Palmeiras está em busca de um volante, né? O volante dos sonhos do Palmeiras, todo mundo sabe, é o Danilo. Talvez o Palmeiras tenha a convicção de que vai fechar com o Danilo, até por isso não tenha avançado
em outras tratativas. Mas a verdade é que o Deossa é muito bom jogador e já foi alvo do próprio Palmeiras. O Palmeiras, antes de o Deossa trocar o Monterrey pelo Betis, tentou a contratação do Deossa. É que na oportunidade o Deossa entendia que não era hora de vir para o Brasil e sim para a Europa. Ele foi para a Europa, acabou se frustrando e tem negociações avançadas com o Vasco da Gama. Só que, como o Vasco não conseguiu finalizar a venda da SAF para o Zé Roberto Lamarque e para o Marcos Lamarque, o Deossa acabou precisando se apresentar. Nessa quinta-feira, ele participou das atividades lá, enfim, e está aguardando cenas dos próximos capítulos. Tem até uma novidade importante sobre essa história do Vasco e da intervenção na justiça e tal. A juíza que tá cuidando desse caso determinou que um novo interventor assuma o comando da SAF do clube. E esse interventor acabou aceitando o pedido, ele até protocolou esse aceite e agora o Vasco passa a ser tocado por por um senhor cujo nome é, Atos Andrade Figueira Neves. Ele protocolou petição informando que aceitou o cargo de interventor da SAF Cruz Maltina. Seguindo com perguntas, dúvidas, sugestões, o que vocês querem saber na noite dessa segunda-feira? Obrigado pelo superchat, pintou o superchat. A gente para o que está fazendo para responder a pergunta daqui, tá bom? Viu a notícia do GE do Palmeiras sobre Danilo? A mensagem do Gabriel Neves da Silva. Deixa eu ver o que o GE postou sobre o Danilo. O que eu tenho de Danilo é que, se ficar no Brasil, o Danilo deve dar prioridade ao Palmeiras, tá? Mas o sonho dele segue sendo jogar num time da Premier League. Tô abrindo o site do GE. Palmeiras faz proposta para contratar Danilo do Botafogo. Notícia de 19/14, notícia de agora há pouco, tá? O Palmeiras fez uma proposta de cerca de 120 milhões de reais para contratar Danilo. Além do valor, o Verdão incluiu na oferta o zagueiro Naves. Danilo tem contrato com o clube carioca até julho de 2029 e consta como principal alvo da diretoria palmeirense. Os termos da proposta estão com o Botafogo há algumas semanas e não houve resposta. Hoje, a única movimentação do Palmeiras no mercado é pelo meio-campista. Envolvido na proposta, Naves tem contrato com o Verdão até dezembro de 2028 e disputou a última temporada emprestado ao Alverca. Eu conversei outro dia com o Diogo Silva, que é empresário do Naves, e aí ele disse que a pedida do Palmeiras pelo Naves era de 3,5 milhões de euros. Deixa eu ver se ele me conta alguma coisa sobre essa possibilidade de negociação com o Botafogo, tá? Tem mais uma pergunta aqui sobre o Danilo. E o Danilo, pergunta o VT do Brown. Danilo, não é proposta ainda, tá? Mas o Newcastle namora a possibilidade de contratar o Danilo. Newcastle que pode perder o Bruno Guimarães. Bora explicar em detalhes essa história. Deixa eu até mandar mensagem pro empresário do Bruno, para entender se... Boa noite, tudo em ordem por aí? Bruno e Arsenal. Esquentou? Então vamos lá, só para explicar e contextualizar. O Arsenal está tentando contratar o Bruno Guimarães do Newcastle já há algum tempo, desde a Copa. A primeira proposta de 55 milhões de libras foi recusada, o Arsenal sinalizou com uma nova proposta, o Newcastle tem relutado com a ideia. Se a negociação avançar e o Bruno Guimarães trocar o Newcastle pelo Arsenal, ou a prioridade do Newcastle para repor a saída do Bruno Guimarães vai ser a do Danilo, jogador do Botafogo. E esse talvez seja o maior empecilho, o maior problema para Flamengo e Palmeiras. O Danilo, desde o princípio, sempre deixou claro que a prioridade dele era voltar para a Premier League. Se pintar uma proposta de Premier League do Newcastle, que tem brigado na parte de cima da tabela, eu acho que Palmeiras e Flamengo vão acabar ficando para trás, tá? Mas tudo passa por essa situação envolvendo o Bruno Guimarães. Já mandei mensagem para o empresário do Bruno. Assim que tiver alguma posição, eu conto para vocês. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aí com o nosso giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando realmente do Verdão. Então, desde já chega deixando um like, se inscreva no nosso canal. Ative também o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do Palmeiras. Esse aqui é o terceiro vídeo dessa tarde, então espero muito que você tenha gostado do nosso conteúdo. Não esqueça de sentar o dedo no like, um grande abraço para vocês, não siga para mais e até o próximo vídeo.